Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre unidades de medidas de comprimento. Então acompanhe comigo aí na sua telinha. Vamos falar sobre unidades de comprimento. Então, o que são essas unidades, né? As unidades de medida aí de comprimento, elas surgiram à medida que o homem necessitou calcular distâncias ou comprimentos. Então, você com certeza já ouviu falar em metro, centímetro, quilômetros, não é mesmo? Olha só, muitas distâncias, né, aparecem aí com esse formato, né, distâncias em quilômetros, né, uma distância menor já aparece em metros. Então, esse é o tipo de coisa que você escuta falar com frequência no seu cotidiano. Então, vamos falar sobre o metro. Quando nós falamos em unidade de medida, nós estamos nos referindo a uma unidade aí de medida, né? Uma medida fixada, que servirá como referência para a medição de qualquer outro objeto em relação a essa grandeza. Então, no caso das unidades de comprimento, a medida mais importante aqui é o metro, pois essa medida, né, ela vai ser definida aí como uma medida oficial no Sistema Internacional de Medidas, né, conhecido aí como SI. Então, uma unidade qualquer de comprimento, ela pode ser definida a partir da medida de comprimento de um objeto específico. Por exemplo, o comprimento da palma da sua mão. Se você abrir a sua mãozinha em casa e observar o comprimento da palma da sua mão, ela pode ser definida como uma unidade de comprimento, por exemplo. Então, daí qualquer outro objeto terá seu comprimento dado em relação a quantos palmos seriam necessários para a sua medição. Você já mediu objetos assim, usando a palma da sua mão? Então, o metro, né, o símbolo do metro vai ser o M aí, ele vai ser a unidade de medida de comprimento do Sistema Internacional de Unidades. Então, ele é definido como comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Muito bem, você sabia dessa informação? Pode ser uma informação nova aí na sua vida, né? Então, toda unidade de medida possui um símbolo para sua escrita. Ao invés de escrevermos 2 metros, nós podemos escrever simplesmente 2M. O M minúsculo indica que estamos lidando com uma medida de comprimento em metros. O mais legal é que isso vale em qualquer lugar do mundo onde você for. Então, ou seja, 2M significa 2 metros em qualquer parte do mundo. Dessa maneira, qualquer medida de comprimento ela pode ser dada em metros. Então, para medir comprimento, nós utilizamos os chamados instrumentos de medição, né? No nosso caso, para comprimento, podemos utilizar uma régua ou uma fita métrica, como aparece aí na imagem para vocês, ou até mesmo uma trena. O mais importante aqui é nós sabermos, né, que esses instrumentos eles possuem uma unidade de comprimento constante. Por exemplo, se a sua altura é 1,5 metros, né, ou 1,5 metro, você deverá ter essa mesma medida em qualquer lugar do mundo aonde for realizar essa mesma medição, na mesma unidade. Bom, então a distância do município de Brasileia, da capital de Rio Branco, né, é de aproximadamente aí 294 mil metros. A circunferência do Equador, ela já vai medir aproximadamente 40 milhões aí, né, de metros de comprimento. Então, você sabe que muitas vezes é bastante incômodo a gente trabalhar com números muito grandes, certo? Então, dessa forma, seria bastante conveniente aqui a gente definir unidades de comprimentos maiores, né, que o metro, ou seja, são as unidades que nós chamamos de múltiplas do metro, né, ou os múltiplos do metro. Então, assim, vai surgir aí o quilômetro, né, que tem sua unidade definida como 1000 metros. Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Seu símbolo, né, o símbolo do quilômetro vai ser km, e 1 km é igual a 1000 metros. Então, com isso, nós dizemos que a distância de Brasileia a Rio Branco é de 294 quilômetros, né? A gente fez essa conversão aí, nós apresentamos anteriormente esse valor em metros e agora convertemos para quilômetro. E o comprimento da linha do Equador é de aproximadamente 40 mil quilômetros, muito mais fácil da gente dizer assim, né, do que trabalhar com esses números tão grandes aí.
Então, ainda falando dos múltiplos e submúltiplos do metro, também acontece de trabalharmos com medidas de comprimentos muito pequenas. Por exemplo, a medida do diâmetro do vírus, né, da Covid-19, conhecido aí como coronavírus, é aproximadamente 0,000000125 metros. O comprimento de um lápis em metros aí vai ser dado por 0,065. Então, manusear números muito pequenos também pode ser trabalhoso, né? Dessa forma, então, nós definimos unidades de medida e de comprimento que sejam menores do que o metro, ou seja, os submúltiplos do metro. Então, as mais importantes aí são o centímetro, o milímetro, né? Com símbolos, respectivamente, cm e mm. Com certeza você também já ouviu falar, né, dessas unidades. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro também é igual a 1000 milímetros, né? E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Essas são informações importantes aí para você entender a conversão entre unidades de comprimento. Então, muitas vezes é necessário a gente converter uma medida que está em uma unidade para outra, né? Por exemplo, se você mede de altura 1,5 m, como é que você faria para escrever essa mesma altura em centímetros, não é mesmo? Então, você já sabe que a cada 1 metro nós temos 100 centímetros. Então, para sabermos quantos centímetros vamos ter dentro de 1,5 m, basta multiplicarmos 100 por 1,5, que resultará exatamente em 150. Portanto, a sua altura também pode ser escrita como 150 centímetros. Seguindo essa mesma ideia, como faríamos então para converter 12.000 metros em quilômetros? Ora, a cada 1.000 metros nós temos 1 quilômetro, certo? Então, 12.000 dividido para 1.000 é igual a 12. Então, quer dizer que 12.000 metros é a mesma coisa que 12 quilômetros. Para realizarmos essas conversões mais rapidamente, nós vamos utilizar um esqueminha aí abaixo, tá? Algumas unidades talvez você não conheça ainda. Então, HM, por exemplo, pode ser uma unidade que você não conhece. Essa HM, ela vai representar aí o hectômetro, né? O símbolo de hectômetro. Um HM, então, um hectômetro, equivale a 100 metros. Temos também o DAM, né, conhecido como Dan, é o símbolo do decâmetro. Um Dan ou um decâmetro equivale a 10 metros. E nós temos também o DM, né, que nós não havíamos mencionado aqui ainda. O DM é o símbolo de decímetro. Decímetro, um DM, equivale a 10 centímetros. Então, observe aí que o sentido da seta, né, entre uma unidade e outra indica que operação nós devemos fazer. Por exemplo, para convertermos de HM para metros, observe que a seta indica que nós devemos primeiro multiplicar por 10, né, obtendo aí uma medida em decâmetro, e depois multiplicar novamente por 10, obtendo agora a medida em metros. Então, você vai observar aí o sentido da seta, né, e a operação que essa seta indica. Então, você não pode pular aí de uma casa, né, para uma casa lá na frente, sem observar aí todas as operações que você deve fazer pulando de casa em casa, ok? Então, vamos exercitar um pouquinho aí. A medida da altura de um poste por meio de um programa computacional, observe aí o nosso poste, forneceu essa medida como sendo 9.000 milímetros. Você acha que essa unidade de comprimento aí é conveniente para expressar a altura do poste? Então, qual seria a unidade mais conveniente? Então, aqui a questão pede para a gente converter a medida fornecida para essa unidade. Bom, a altura de um poste, ela é comumente representada em metros, certo? Portanto, a unidade usada, ela não é muito coerente, né? Isso não significa que ela em si esteja errada, mas a unidade mais adequada seria o metro. Então, para convertermos aí 9.000 milímetros em metros, nós podemos utilizar o esquema visto aí nos slides anteriores, né? Então,
a gente vai transformar essa medida aí do poste de 9.000 milímetros para uma medida do poste em metros. Então, nós vamos usar esse esqueminha aí das setas que nós vimos aí no slide anterior. Então, pelo esquema aí apresentado, né, para irmos de milímetro para metro, ou seja, de um submúltiplo, né, para um múltiplo aí, precisamos dividir, certo? Então, de olha, para m a gente vai realizar algumas operações de divisão, certo? Então, precisamos dividir o valor em milímetro por 10 3 vezes. Então, não quer dizer que nós vamos dividir por 30, certo? Quer dizer que nós vamos dividir por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, dividir por 1.000, né? Então, vamos começar por partes. Vamos dividir aos poucos. Você pode dividir diretamente por 1.000 ou ir dividindo de 10 em 10. Então, vamos dividir primeiro 9.000 para 10. Isso vai ser igual a 900 centímetros, certo? Observe que agora nós temos a medida aí que era em milímetros anteriormente expressa em centímetro. Agora nós vamos dividir novamente, porque a gente ainda não quer essa medida em centímetro. Nós vamos dividir agora por 10 de novo e observe que obtemos aí, né, obtivemos 90 decímetros, né? Então, mas a gente ainda não quer essa medida em decímetro, então nós vamos dividir novamente por 10. Então, 90 dividido por 10 vai ser igual a 9. Então, agora chegamos na unidade aí que a gente gostaria, que são os metros. Então, temos 9 metros. Portanto, seria mais adequado representar essa altura como sendo 9 metros do que 9.000 milímetros. Você concorda? Então, vamos retomar aí o que a gente viu na aula de hoje, já que por hoje a gente está encerrando. Então, em nossa aula, nós estudamos as principais unidades de medida de comprimento e como realizar essa conversão entre medidas, né, indo de uma unidade para outra. Se você conseguiu, né, entender o que a gente viu nessa aula de hoje, ótimo, que bom, né, que você conseguiu acompanhar direitinho. Mas se você quer assistir novamente essa aula para te ajudar e a resolver os seus exercícios passados pelo seu professor, você pode acessar novamente essa aula na nossa plataforma Eduque. Não deixe de assistir também as nossas próximas aulas e até a próxima e bons estudos!